Então, você está aqui, você vai me ajudar a esclarecer que realmente licitação é um mercado excelente, não é isso? Sim, eu sou prova disso. Acho que antes eu tinha lojas de informática, trabalhava com clientes, empresas privadas, assim, cliente consumidor final. Depois que eu fui trabalhar com o governo, a minha vida deu um up, assim, é outra vida, é outra história. É outra realidade, né? Sim, Verdade. Eu muito falo bom. isso sempre. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês quando a gente iniciar, mas não é porque eu sou encantada com a área de licitações, não, mas ela abre leques e oportunidades para a gente. Eu falo que viver mais confortável, não é isso, Francisco? Sim, com certeza. É outra Verdade. realidade. É Só que, outra realidade. é, mesmo sendo muito burocrático, é muito bom trabalhar. Verdade. A Jéssica falou aqui no chat, ela ama trabalhar com licitações. Então, você já trabalha com licitações, não é isso, Jéssica? É de Goiânia e trabalha numa corretora de seguros, especialista em seguro de licitação. Amo essa área. Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas vai ser bem superficial. A questão do seguro de licitação, essas licitações mais vultuosas, geralmente o órgão público ele pede, né, o seguro, a garantia para a execução do contrato, e aí vai entrar a corretora da JET. Mais alguém quer se apresentar? Pelo que eu estou ouvindo aqui, eu sou fora do contexto, porque, na verdade, eu sou presidente de comissões de PAD, Processos Administrativos Disciplinares do Governo Federal, de vários ministérios, e a maioria dos processos são justamente licitações. Como eu dominava a Lei 8666, acompanhando desde 2000, já são 160 processos que eu sou presidente, surgindo essa nova, agora eu também preciso me adaptar à nova realidade. Verdade. Agora, se o negócio é tão bom assim, eu estou quase saindo de um lado para ir para o outro. Ô, Antônio, mas é muito bom. Eu sempre trago assim, bem realista e bem pé no chão, sabe? Para os meus alunos, para os meus mentorandos. Mas o mercado de licitação, ele é, como o Francisco disse, ele é burocrático. Eu não vendo sonhos, né? Eu falo assim, não, vai ser fácil, você vai ficar milionário da noite para o dia. Não. Mas é algo que você vai ao longo ali de 2, 3 anos, você vai criando uma solidez de mercado e com certeza fazendo uma rentabilidade muito, muito boa. E outra coisa que eu sempre oriento, já que você falou do PAD, o PAD são os processos administrativos, não é isso? Exatamente. Então, os processos administrativos eu sempre oriento os meus mentorandos a responsabilidade da execução contratual. Por quê? Porque para evitar esse tipo de processo, para o nome da empresa, né, o CNPJ da empresa não ficar restritivo, não tiver nenhuma restrição ali no 6, que é o cadastro de empresas inidôneas de licitar. Então, eu passo sempre essa orientação e essa responsabilidade. Quando o órgão público ele contrata, ele licita, é porque ele tem um objetivo de comprar aquele bem, aquele material que ele está licitando. E o prejuízo, quando a gente não entrega, a gente não executa, é muito ruim para a administração pública. Mas que bom, aí, olha, nós temos as duas vertentes aqui. Parece que eu estou sozinho. Vai estar sozinho, não. Vamos caminhar aqui juntos. Mais alguém quer se apresentar? Então, boa noite, eu sou o Antônio Marcos, eu moro aqui em Taubaté, eu sou formado em turismo, né, e já tive 2 agências de viagem em Belo Horizonte, né, então já trabalhei com licitação na época que eu trabalhava com viagens, né, para a prefeitura de uma cidade lá em Minas Gerais. Então, assim, eu sei que é muito bom, né, então, mas no decorrer do período, eu deixei de lado, né, essa parte de licitação. E como as coisas hoje estão muito difíceis, né? Para nós que somos mortais vendedores, né? Aí eu me dei um estalo esse ano de voltar para a licitação, certo? Então eu creio que era o que eu precisava e vou ficar nesse ramo agora até, né, o fim da vida, porque eu sei que é muito bom.
E os companheiros aí que nunca participaram de licitação, é assim, quem já é vendedor sabe que no começo de vendas tudo é muito difícil, né? É verdade. Mas no médio e longo prazo aí é coisa assim para a gente, sabe, ficar muito feliz. E eu estou apostando no meu potencial e sei que muitos dos nossos colegas também aí têm um potencial muito grande para poder fazer esse tipo de trabalho também. E eu vou ficar muito feliz vocês vierem, decidirem caminhar comigo também. Hoje aqui eu quero trazer para vocês as principais mudanças que a nova lei de licitações traz, alguns documentos de habilitação que a gente vai ver amanhã, mas também os principais nichos para vocês iniciarem nesse mercado de licitação, tá certo? Hoje vai ser aquecido. Sim, eu fiz até um curso, né, no começo do mês, né, com o pessoal da JAIR, parece, do Rodolfo, né, fiz o curso 4 dias e, assim, me deu um incentivo muito grande, sabe? E eu creio que o seu também é mais ou menos baseado nisso aí, né? A única dúvida que eu tenho, a dúvida que eu tenho hoje, né, sobre emissões de notas, né? Se eu poderia mandar a mercadoria direto para o meu fornecedor, direto para o governo, ou teria que passar pela minha empresa, entendeu? Porque eu estou mudando agora o meu CNPJ, estou botando lá um monte de atividade econômica, sabe? Para poder participar de muita coisa. Então, Tá. assim, esse que é a minha dúvida seria mais essa só mesmo. Eu vou orientar você, fico feliz que você veio também participar do evento, porque eu tenho alunos que vieram de cursos que o mercado oferece e que, infelizmente, eles só me encontraram depois que eles já tinham comprado, adquirido os cursos. E como eu falei aqui no início, que eu não gosto de vender sonhos, eu trago todo mundo para a realidade, quando o Francisco falou, né, da mudança de vida dele com licitação, porque vou dizer para vocês que é algo muito fácil, não é muito fácil. Porém, quando você tem alguém para te dar um suporte, para te dar um direcionamento, esse caminho torna mais leve para você ganhar as licitações, para você concorrer, para você pleitear. E hoje o mercado ele cobra valores vultuosos de cursos e muitas das vezes não traz o resultado que o aluno ali gostaria. Mas hoje eu quero mostrar para vocês parte desse caminho a ser percorrido e a gente vai trocando figurinha. Eu vou orientar você sobre essa questão da nota, com toda certeza. Fica aqui até mais tarde que a gente vai conversando. Outras pessoas levantaram a mão aqui. Foi a Tamires. Pode falar, Tamires. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, que bom ter você aqui. Que bom, eu sou de Três Pontas, Minas Gerais. Hoje eu estou atuando como analista de licitação. Já estou com uma empresa no ramo de eventos e estou participando de licitações para ela. Já tenho 6 anos de experiência já na área de engenharia e estou aqui para aprimorar meus conhecimentos. Que bom, muito bom. Bacana. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer se apresentar, galera? Ou não? Posso seguir aqui. A Tamires é de Três Pontas, eu conheço muito a região aí, Eloy Mendes, Lavras, Varginha. Já morei em Pouso Alegre, sul de Minas. Bem próximo aí. É bem próximo. Galera, é o seguinte, vamos iniciar aqui, já são 19h30. Eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que eu não costumo estender muito as minhas aulas gratuitas e até mesmo as minhas aulas de mentoria. Eu sou muito direto ao ponto, eu sou muito objetiva. Por quê? Porque eu vejo assim, tomar o tempo de vocês com 3, 4 dias de curso é nada, sabe? O tempo hoje é dinheiro, e dinheiro, para eu ganhar, tem que ser através de licitação. Ganhar não, fazer. Que adulto faz dinheiro, viu, galera? Então, vocês vão ver de uma forma muito objetiva aqui hoje o conteúdo que eu trago. E neste sentido, à medida que vocês tiverem dúvida, quiser deixar no chat ou vão levantar aí, que eu vou abrindo ao final ali da apresentação para a gente tirar dúvidas. Quem ainda não pegou papel e caneta, peguem, enquanto eu tomo um pouco de água, porque eu tenho certeza que muito do que eu vou falar aqui hoje vai ser de grande importância para vocês, tá bom? Pronto?
Vamos iniciar aqui as apresentações. Matheus e Tiago, está na sala? Oi, Ellen. Oi, tô aqui. Qualquer coisa eu peço ajuda a vocês, os universitários, tá bom? Beleza, pode deixar. Tá bom, Ellen, pode deixar. Vamos lá, galera. Fazer dinheiro em 2024. Bom, eu falo o que o Francisco disse sobre licitações, que transformou a vida dele. Eu falo que licitações é realmente o melhor mercado hoje para transformar a sua vida. Por quê? Você hoje, ao ter conhecimento para licitar, você tem várias vertentes de atuação. E hoje aqui nós vamos falar de algumas dessas vertentes que vocês podem atuar. O evento A Liberdade, Viver de Licitação, hoje é o nosso primeiro encontro. E a liberdade, por quê? Porque além dela trazer uma liberdade financeira para você, hoje todos os processos licitatórios são eletrônicos e isso traz uma liberdade geográfica para nós. Assim como é muito comum a gente ver falar que o marketing digital trouxe liberdade geográfica e financeira, licitação não é diferente. Licitação, ela traz a liberdade geográfica e financeira também. A Tamira está em Três Pontas, sul de Minas, e nada impede ela de participar de uma licitação no Rio Grande do Sul, em Tocantins, no norte de Minas Gerais. Então, isso é liberdade geográfica. E é claro que, como eu disse, comentando ali a apresentação do seu Antônio, tudo com muita responsabilidade, né, para a execução dos contratos. Tá certo? Então, vamos dar início. Para quem está chegando e ainda não sabe o que é licitação, licitação é o procedimento administrativo composto de atos sequenciais públicos que visa selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de interesse público. E ela deve ser conduzida em estrita conformidade com os princípios constitucionais. Para saber e entender, gente, sobre os princípios constitucionais, eu trago, inclusive, dentro da minha mentoria, um conteúdo gravado explicando cada princípio, desde o princípio da legalidade ao princípio da isonomia, ao princípio da proposta mais vantajosa, né, da vantajosidade econômica, para que vocês entendam que o ato de se licitar e de contratar, ele é muito amplo e ele tem princípios que você não pode, de forma nenhuma, quebrá-los. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Alguns de vocês chegaram até mim através do Instagram e outros não, já vieram direto para o grupo. Mas o meu nome é Ellen Rodrigues, eu tenho 37 anos, sou casada, mamãe da Helena, minha formação acadêmica é em administração, pós-graduando em licitações e contratos e gestão pública. Eu sou licitante desde 2010, esse ano eu fiz 14 anos de licitação. Já exerci cargos de pregoeira, presidente de comissão permanente de licitação, diretora de compras da Secretaria Municipal de Saúde e assessoria técnica com emissão de parecer sobre os processos licitatórios. Diante desse meu currículo, eu digo que vocês estão em boas mãos para iniciar no mercado de licitação. Antes que me perguntem, nesse processo de atuar com licitações desde 2010, eu passei a atuar do lado de dentro do balcão, como eu costumo dizer, em 2017. E aí, nos órgãos públicos que eu atuei, né, na fase interna do processo, elaborando os editais de licitação, eu não participava naquele município das licitações, tá certo? Então, vamos lá. O que é pregão? A gente vê muito vou participar de licitação. E aí, qual que é a modalidade da licitação? A modalidade é o pregão. E hoje, nós temos o pregão tanto para contratação de produto, quanto de serviços pela administração pública. Nós temos o pregão em 99% das licitações federais. E hoje, todos os municípios que estão acima de 20 mil habitantes têm que licitar pregão
no formato eletrônico. Então, apenas ali no artigo 176 da nova lei, na 1433, nós temos a exceção de se licitar pregão eletrônico para os municípios menores de 20 mil habitantes. E o que eu tenho visto nos fóruns, nas reuniões, né, que eu tenho participado, que até esses municípios pequenos estão optando por licitar no pregão, no processo eletrônico. Por quê? O que a gente tem visto é que diminui o rito e a demora processual no pregão eletrônico, e, além disso, o pregão sendo eletrônico, ele traz transparência ao processo, quando, assim, todo mundo vai ser tratado igualmente, sem distinção. Então, esse eu falo que é um dos maiores e melhores princípios de um processo licitatório eletrônico, trazer uma transparência e uma equidade nas participações. Matheus, alguém levantou a mão? Não, era só o Anderson falou boa noite. Ah, tá. Acabou de entrar. Se tiver alguma pergunta no chat, você vai fazendo para mim, por favor, tá bom? Tá bom, vou deixar. E aqui eu trago para vocês os valores estimados de processos no ano de 2023. Tem número aqui que eu vou falar para vocês que eu não consigo nem falar os números. Nós tivemos um estimado de processo de compras de mais de 2 trilhões de reais. De 1 trilhão de reais. Quantidade de processos divulgados, 924 mil. É quase 1 milhão de processos licitatórios divulgados. Uma estimativa de 10 milhões de itens. E aí eu falo assim, gente, 10 milhões de itens sendo licitados. Será que uma fatia desse bolo não poderia ser nossa? E esses valores que eu trago aqui hoje para vocês é de um único portal, o Compras.gov, que é o portal de compras que a União, que o governo federal utiliza. Alguns municípios também utilizam ele, mas além desse portal eletrônico, nós temos muitos outros que também detêm vastas oportunidades. Então, diante desse quadro de um único portal, a gente fala assim, nossa, realmente eu estou deixando dinheiro na mesa, como dizem os especialistas. Imaginem se a gente soma todos os portais de processos licitatórios, as oportunidades que está aí na mesa para a gente deixa para trás, não participa. Tá certo? Olha só para vocês verem. Valor de compras com participação de microempresa, ou empresa de pequeno porte, ou também o MEI, 52,75%. E vocês sabiam, eu vou falar aqui para vocês, sobre a preferência, os benefícios por ser microempresa, empresa de pequeno porte. Então, aqui, 50%, a metade das licitações são voltadas para microempresa, empresa de pequeno porte. E esse número poderia ser muito, muito maior. Significa que empresas de grande porte estão ganhando licitações que poderiam ser das microempresas. Entendido até aqui? As mesmas empresas ganhando os processos licitatórios. E sabe por quê? Aqui a gente tem essa análise. Por quê? Se eu tenho só 50% de empresas, de microempresas participando, em um rol de processos licitatórios de mais de 1 milhão de processos, então significa que eu tenho ali 2, 3 empresas ganhando mais de um contrato. E quando isso acontece, eu sempre falo o seguinte, que a gente está deixando de se inscrever no SICAF, a gente está deixando de participar no processo licitatório. E aí, por a gente não participar, e a gente ter algumas concepções, a gente leva a crer que as licitações, não vou participar, é direcionado, fulano já vai ganhar. E não é isso que acontece hoje. Por quê? As empresas que a gente vê ganhando as licitações, elas estão lá ganhando 2, 3 contratos,
porque eu e você, às vezes, não estamos participando. Aí deixa uma imagem, uma falsa imagem, de ser ali, às vezes, direcionado, de já ter alguém para ganhar. Onde, na verdade, se a gente levantar e falar, não, hoje eu vou registrar essa proposta para essa licitação, a gente vai conhecer de perto o processo, a gente vai saber como que funciona. E a gente vai passar a fazer parte desses números. E aqui eu trago para vocês as compras homologadas em 2023. Foram 174 bilhões de reais homologados em compras. 45 bilhões homologados para microempresa e empresa de pequeno porte. E um total de mais de 190 mil processos licitatórios. Então, assim, será se uma fatia desse bolo não pode ser minha ou sua? O que está acontecendo hoje que a gente não está licitando? Eu esqueci o nome dele que se apresentou, que ele falou das vendas. Você chega no comércio, a pessoa sempre reclama, o comércio está parado, o comércio não está tendo vendas, parou demais. Mas, assim, e o que o proprietário, aquele empresário, está fazendo em contramão ali para poder balancear as vendas dele? Então, às vezes, está realmente no varejo, está parado. Então, a oportunidade de agregar valor ao seu negócio é participando de licitação, porque você vai ter ata ou contrato para você fornecer por 12 meses, e que em algumas situações será permitido você aditivar o contrato, né, fazer uma prorrogação de contrato por mais 12 meses. Tá certo? Alguém fez alguma pergunta? Não. Tá tranquilo, pessoal? Então, Tô falando rápido. eu tenho uma pergunta. Você falou de prorrogar o contrato por mais 12 meses. Uhum. A minha empresa, a gente fornece equipamentos de tecnologia, computadores, servidores, enfim, Uhum. toda a parte de equipamentos. Então, as nossas atas de registro de preço, elas têm vigência de 12 meses. Na lei nova, é possível renovar por mais 12? Isso. Na lei nova, poderá prorrogar as atas por mais 12 meses. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais entendeu que será prorrogada as atas com saldo remanescente. Então, por exemplo, se você... O que é saldo remanescente? O pessoal vai falar assim, Ellen vai pirar a nossa cabeça hoje. Por exemplo, se você tem lá licitado 100 computadores, mas ao final dos 12 meses você tem um saldo de 30 computadores, será aditivado por igual período com saldo remanescente de 30 computadores. Você diz isso no quantitativo total das adesões. Se o órgão não comprou e eu tenho lá um saldo ainda para as caronas, aí você fala que aí eu vou poder pegar mais 12 meses de vigência, é isso? Não, aí no caso, a sua carona é em município ou em consórcio? É município. Quer dizer, a minha é âmbito federal, né? Mas, assim, a questão é, por exemplo, eu tenho uma ata para 1.000 computadores. O cliente comprou 500. E aí eu posso fornecer, o total aí é de mais 500, né? Isso, o total de mais Como 500. aconteceu muito ano passado, da gente perder algumas atas que não foram vendidas todas no total. Uhum. Então, assim, na lei nova, não vendeu, ou então o cliente não comprou tudo, a gente vai poder renovar por mais 12 meses? Isso, você vai poder renovar por mais 12 meses. Se for interesse da administração pública prorrogar aquela ata, prorrogar aquele contrato, poderá ser aditivado por mais 12 meses. Tá, mais uma pergunta. Isso já tem que estar lá no edital, né? Ou eu vou ter que fazer um esclarecimento? Já tem que vir no edital a previsão do aditivo, né, da prorrogação de prazo. Geralmente já vem, os modelos de editais da nova lei de licitações, ela já vem com essa previsão. Tá.
Tá Não, beleza, certo? obrigado. Mais alguma pergunta? Deixa eu perguntar, Ellen. Oi. Neste caso, se a empresa não quiser prorrogar, aí é só ela não assinar o contrato dessa nova lei ou ela é obrigada a entregar o produto perante mais 12 meses? Na verdade, assim, todas as vezes que o órgão público ele convoca ali para aditivo contratual, esse aditivo, essa solicitação, ela parte ou da gerência ali de contratos, né, do gestor de contratos, ou até mesmo da empresa. E é sempre, para haver uma prorrogação de contratos, ela tem que ser de comum acordo, tanto da empresa quanto com o órgão. Tá certo? Então, não tem como participar, você assinar um aditivo se não for interessante. E aí, se você não achar interessante, ali naquela convocação para assinatura de aditivo, vocês têm que fazer a justificativa de vocês e apresentar no órgão. Certo? Fechou? Deixa eu continuar. E hoje a gente tem, diante desses números que eu trouxe para vocês, os melhores nichos para a gente atuar, né? Quais esses melhores nichos, Ellen? Onde é que você buscou essas informações? No dia a dia, participando de licitação, no próprio portal de compras públicas, que é o Compras Gov, que ali a gente consegue, além de mostrar para vocês essa tela aqui, a gente consegue desmembrar ela por nicho, por segmento, então a gente consegue ver o que mais os órgãos públicos compram, e aí é nesse sentido que eu trago para vocês. Gênero alimentício, material de limpeza, material de papelaria, informática, prestação de serviço como limpeza de área pública, buffet, restaurante, coffee break, elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, mecânica, lanternagem, peças, água mineral, recursos humanos, gás, nem está aqui, obras e serviços de engenharia. E isso tudo que eu disse para vocês é o básico para que a máquina pública funcione. Então, sem esse básico para fornecer para a população, não tem como a máquina funcionar. Esses nichos que eu estou apresentando para vocês têm licitação de forma recorrente e no decorrer do ano todo. Vai ter época ou outra que vai ser menos, tá? Processos, por exemplo, a gente chega ali meados de maio até mais ou menos agosto, o número de processos licitatórios é menor do que agora, janeiro, fevereiro, março e abril. Por quê? Porque licitação ela é para o exercício do ano, que compreende de janeiro a dezembro. Tá certo? Para o contrato. Alguém chamou? Alguns mitos que eu ouço muito, as pessoas me perguntam, vocês próprios aqui hoje já quebraram esses mitos, né? Se eu vender para o governo, eu consigo receber? As licitações já têm quem irá ganhar? E aí eu pergunto para vocês, acham mesmo que se vender para o governo não vai receber? Olhem esses números, a quantidade de empresas participando dessas licitações. Se elas não estivessem recebendo, esses números seriam tão grandiosos assim? Então, eu paro para pensar isso. Se está bom para fulano, por que não está bom para mim? Se ele consegue executar, consegue participar, eu também posso conseguir participar. E é nesse sentido que eu falo para vocês. Se vender para o governo, vocês conseguem receber. Hoje nós temos, além do próprio edital de licitação, que prevê um prazo de recebimento de 30 dias após a emissão de nota fiscal, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não permite que o gestor público feche as contas, feche o ano com as contas pendentes. O que ficar em restos a pagar, ele tem que justificar. E ele não pode também licitar o objeto que já tem licitado. Um exemplo disso, outro dia eu coloquei no meu Instagram até. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
ele autuou e multou o prefeito em R$100 mil, porque ele abriu um processo licitatório para a contratação de um serviço que ele já tinha um serviço licitado. Porém, ele abriu um novo processo licitatório porque ele estava devendo à empresa. E aí ele não estava querendo pagar a empresa, o que estava atrasado, ele abriu um novo processo licitatório na tentativa de deixar a empresa sem receber. O Tribunal de Contas do Estado chamou para ele manifestar, a manifestação não foi a contento, o tribunal autuou, multou o prefeito e ainda falou assim, olha, esse contrato aqui você vai encerrar ele e você vai pagar o que deve à empresa contratada. Então, hoje nós temos os controles, né, os órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas do Estado e da União, que nos auxiliam muito nessa questão de licitação, de andar certinho, de participar corretamente, do órgão também, fazer ali, né, cumprir os seus ritos e as suas obrigações, tá? As licitações já tem quem irá ganhar, isso era muito comum quando existiam os processos presenciais. Então, nos processos presenciais, e principalmente em cidades do interior, era muito comum você ver esse tipo de comentário. Hoje, com o advento aí, né, da tecnologia e as licitações, elas já serem no formato eletrônico, é o que eu disse no início da nossa conversa, traz uma equidade na nossa participação. Então, eu vou participar da licitação e lá eu sei que o pregoeiro não sabe qual que é meu CNPJ, então ele vai me tratar igual com os outros que estão lá. Não vai ter nenhum tipo de favorecimento. Então, hoje eu digo para vocês que é um grande avanço, tá? Eu já participei de licitações e já deixei de participar de licitações que o gestor público não queria que a gente participasse, não queria que a gente fosse, na cabeça dele, se a gente fosse, a gente já ganharia. E aí, para isso, ele não queria e criou meios para não permitir a nossa participação. E, nesse sentido, eu falo hoje para vocês, com os processos licitatórios eletrônicos, eu vou poder concorrer à licitação aonde a gente quiser, porque eles não vão saber quem é. E é aquilo que eu disse, traz equidade e transparência nos processos licitatórios. Tá certo? Vamos embora todo mundo participar igual. Na hora do preço e da habilitação, a gente vai ver quem vai sagrar-se vencedor. Ellen, a DR3 Construções fez uma pergunta, ele perguntou, a licitação pode ter restrição regional? E o Leonardo perguntou se ainda pode ter presencial. Qual que é a primeira pergunta? A licitação pode ter restrição regional? Olha só, isso foi até debate do último fórum que eu participei. Alguns órgãos criaram, através de decreto, baseado na Lei 123, que é a 123 de 2006, essa questão da regionalidade. O que acontece? Se no instrumento, no instrumento convocatório, no edital, for como critério de habilitação, você está dentro da regionalidade, não pode. Você vai poder impugnar o seu edital. Agora, se não, se for para critério de desempate, aí poderá, certo? Então, não pode habilitar, ser critério de habilitação. Ah, não vou habilitar a empresa da Ellen porque a empresa não está na região, não está dentro do decreto de regionalidade. E aí, nesse sentido, não pode, se for critério de habilitação. Se for critério de desempate e o percentual tiver ali entre 5% e 10%, aí é permitido, tá certo? Compreendido? Qual que é a segunda pergunta, Matheus? Ainda pode ser presencial? O Leonardo Pamplona perguntou. Então, o artigo 176 da nova lei de licitações, ele diz que os municípios menores de 20 mil habitantes terão até 6 anos após a publicação da lei para a implantação de alguns artigos da lei. Dentre eles, é essa execução no formato eletrônico. Então, os municípios que têm menos de 20 mil habitantes, até 2027, poderão realizar os processos no formato presencial, desde que
todas as sessões envolvendo o processo licitatório sejam gravados em áudio e vídeo e essa gravação esteja juntada nos autos do processo. Então, tem essa ressalva. O artigo 17 da lei fala que o órgão público poderá licitar presencial, desde que devidamente justificado. E aí a gente até entra na discussão e brinca que o legislador, ele deu com uma mão e tirou com a outra. Por quê? O que é uma justificativa plausível para fazer um processo presencial? Ah, é falta de internet. Será? Se falta de internet hoje, com a comunicação do jeito que está, aí ele vai ter que justificar que não tem contrato, que a quantidade de gigas que ele utiliza lá não é suficiente. Então, até no dia que a gente estava discutindo sobre isso, a gente falou assim, vamos pensar em uma justificativa para ver se a gente encontra. E não há uma justificativa plausível. Mas deixou-se essa permissão, que a gente nunca sabe do amanhã, né, gente? Então, vai que alguma coisa acontece, algum caráter aí, por exemplo, alguma questão de internet a nível nacional, aí a gente vai ter que fazer presencial. Então, o legislador, já pensando nisso, deixou essa ressalva no artigo 17. Mas a orientação é que seja realizado todos no formato eletrônico, tá certo? Visão de governo e visão de órgão público. Quando eu comecei a licitar, e principalmente a conhecer esse mercado que hoje nos une, né, que é a internet, via muitas pessoas dizendo venda para o governo, venda para o governo. E aí essa venda para o governo, ela colocou na cabeça das pessoas como se venda para o governo fosse exclusivamente, somente através do Compras Gov, somente ali na União. E aí a gente acaba deixando as oportunidades que a gente tem ali na nossa cidade, na nossa vizinhança. Então, nas cidades circunvizinhas. Então, o que é governo e o que é o órgão público? Governo e órgão público é a mesma coisa. Eu tenho um governo público municipal, eu tenho um órgão público municipal, eu tenho um governo estadual, eu tenho um governo estadual e eu tenho a União, que também é um órgão público federal e um órgão público estadual. Então, somente palavras que, às vezes, colocam em nossa cabeça e fecham a nossa mente. Se eu tenho capacidade de vender no Compras Gov para a União, consigo participar de licitação na minha cidade e nas cidades circunvizinhas. E que também vai ser mais fácil para eu ter ali o jogo de cintura com transporte, como o amigo perguntou sobre a questão de nota fiscal para poder entregar os produtos. Então, governo e órgão público é a mesma coisa. É somente para poder criar paradigmas aí na nossa mente e desvincular algumas ferramentas de licitação. Como trabalhar com licitação? Então, quem hoje quer trabalhar com licitação, pode ser o empresário, pode ser o analista, consultor, e pode ser o freelance também. Ellen, como é que é isso? Vamos lá. Para que vocês saibam de licitação, é preciso saber o que vocês precisam de conhecimento para entrar no mercado. Nesse sentido, o que os empresários e analistas precisam saber para participar? Precisam saber captar as oportunidades de licitação, analisar se aquela licitação é uma boa oportunidade, ter uma interpretação de edital, conhecer, saber ali as estratégias e técnicas de seleção de uma proposta e de uma documentação. A nova lei de licitações, ela tem inclusive essa fase de análise de propostas, julgamento das propostas. Então, para você classificar a sua proposta, você tem que saber como é que você vai classificar ela. Às vezes, alguma coisa que você deixa de informar ou que você informa, torna a sua proposta desclassificada. Ter habilidade com as plataformas eletrônicas, onde acontecem os processos, participar em si dos processos, saber quando impugnar o edital, quando manifestar uma intenção de recurso,
quando interpor o recurso de fato. Então, isso é um conhecimento que vocês precisam. E hoje, o que eu digo, para quem é licitação? Para o analista, a gente tem a Tamires, diz que já trabalha como analista, é responsável pela pesquisa de mercado, por analisar o edital, pelos contratos firmados, e organiza toda a tramitação para competir. Os consultores, que é aquele que tem como objetivo esclarecer cada parágrafo do edital e realiza a tramitação necessária para a competição. Eu dou, sinceramente, os nomes de consultora, eu prefiro consultora em licitação. Você trabalha com o quê? Eu sou consultora em licitação. E, para mim, no frigir dos ovos, como diz aqui em Minas Gerais, analista e consultor, ele tem o mesmo papel, a mesma função, tá? É voltado também para escritórios de advocacia, de contabilidade, para administradores, e também aquela pessoa que não tem ensino superior. Porque hoje, o analista de licitação, ele não precisa ter nenhuma faculdade. Se ele tiver um bom desempenho na área administrativa, um bom conhecimento na área administrativa, ali de organização de documentos, ele vai desempenhar esse papel muito bem. E para os empresários que desejam vender para o governo, para o órgão público. Já o freelancer é aquela pessoa que realiza o trabalho de participação em licitação de forma eventual. Como que é isso, Ellen, forma eventual? É muito comum, às vezes, a gente vai participar de licitação e aí fala assim, olha, vou precisar protocolar um documento. Para protocolar o documento, a gente sempre pede um freelance para fazer esse serviço, porque você vai pagar ele de forma eventual, só aquele serviço que ele fez, tá certo? Qual que é a remuneração, Ellen? Então, alguns cases de alunos meus. O mentorando que começou como um MEI, e 3 meses depois ele já tinha ali em contratos R$450 mil, com um percentual de lucro de 30%, e aí isso representa 135 mil em 3 meses, tá? Para o empresário, gente, ele não tem remuneração. O empresário, ele tem parte do lucro da empresa, né? A gente até fala de prolabore. E eu tenho também o mentorando, que é advogado, fechou consultoria com percentual de processos, vendeu 340 mil. Todos esses cases que eu estou falando para vocês, hoje já é muito mais do que isso. Esse primeiro, por exemplo, eu vou ver se eu consigo trazer ele amanhã para vocês, né, se quiserem tirar dúvidas, mas ele já, em 2023, ele ultrapassou 2 milhões em contratos da empresa dele, e ele falou, Ellen, eu não consigo mais assinar contratos com a minha empresa, eu já não tenho mais recurso financeiro para mim poder licitar mais, cheguei no meu teto. E aí, o que ele fez? Ele foi no Atacado, hipermercado que tem na região dele, conversou com o proprietário e ele passou a representar esse atacado nas licitações, na área, nos segmentos que ele não mais licitava. Então, por isso que eu falo com vocês que quem opta por trabalhar com licitação, e aí não ficar parado mesmo, gente, é otimizar e não parar, ir atrás. Não fica parado, não vai ficar sem trabalhar, porque é uma demanda constante. E você tem várias vertentes para atuar. Então, a mentoranda, que trabalha como analista, tinha fechado contrato com 5% sobre o êxito. Geralmente, quando chega solicitação de serviço de consultoria para mim, eu indico os meus mentorandos, os meus alunos para o serviço. Porque hoje a consultoria, para mim, ela não é algo que é o meu primeiro produto, é o meu carro-chefe. Por quê? Porque eu tenho a minha empresa que participa de licitação, é na área de obras e serviços de engenharia, além da área de planejamento estratégico também. E eu tenho vocês, alunos, mentorandos, que já perfazem aí, acho que mais de 100 alunos, ou se não, quase 100 alunos. Então, eu prefiro fazer o que eu faço hoje com qualidade do que assumir consultorias. Então, eu tenho poucas consultorias. Eu tenho hoje 3, 4 contratos de consultoria, e mais do que isso, para mim, não dá mesmo, porque, como eu disse, a gente tem que primar, né, qualidade de vida, questão financeira e tudo, para que ande
tudo dentro dos conformes. A Samanta está na sala, Matheus? Eu não consigo ver ela. Deixa eu só olhar se ela está aqui, peraí. Acabei de verificar, ela não está ainda, Ellen. Manda uma mensagenzinha para ela, para mim, fazendo favor. Tá bom, pode deixar. Aí ela já entra aí. Deixa eu só interromper aqui, pessoal, só para eu voltar nessa apresentação aqui. Tá tranquilo até aqui? Vocês estão conseguindo pegar? Tá conseguindo entender tudo certinho? Sim ou não? Sim. Tá tranquilo, né? Vou falar um pouco para vocês, até a Samanta entrar, sobre as mudanças da nova lei e algumas modalidades de licitação, para a gente poder já conhecendo essas mudanças, tá certo? Que travou para mim. Estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Beleza, então vamos lá. Quiserem anotar, pessoal, tenho certeza que aí agora vocês vão precisar dessas informações. Vamos lá, modalidade de licitação. A 14.133, que é a nossa nova lei de licitações, as modalidades na tomada de preço e convite, elas deixam de existir. E aí ela prevê de forma inédita no direito brasileiro a modalidade do diálogo competitivo. E também traz a modalidade de pregão, que antes era regulamentado pela Lei 10.520 de 2002, ele passa a ser disciplinado pela nova legislação, junto das demais modalidades. Nesse sentido, a nova Lei de Licitações traz as modalidades 5, sendo a primeira pregão, concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo. O pregão, gente, ele passa a ser utilizado para tudo, inclusive obras e serviços de engenharia de natureza comum. Natureza comum, Ellen, é tudo aquilo que é comum mesmo. Por exemplo, uma reforma, uma pavimentação, tudo isso será licitado através de pregão. Antes era licitado pela tomada de preço. E a concorrência será simplesmente licitado quando for de característica vultuosa, tecnológica, aí sim será licitado através da concorrência. Mas tanto o pregão quanto a concorrência serão licitados no formato eletrônico. E aí a concorrência, ela também vai seguir o mesmo rito do pregão. Então, assim, o pregão, você cadastra a proposta, você vai avaliar ali os seus valores, vai para a fase de lance. A concorrência também terá a fase de lance igual o pregão. Alguém chamou? Eu. O Antônio Brito chamou e a Samanta está na sala já. Tá. Okay, Pode então, falar, Antônio. Existe um limite de 200 milhões para o pregão. Acima disso, usar concorrência. Confere? Então, eu não tenho essa informação. A nova lei de licitações, ela não titulou teto para as licitações. Então, o que acontece hoje? E as informações que nós recebemos através das instruções normativas, principalmente da SEGES, que todas as licitações, independentes de valores, serão realizadas via pregão. Mas eu posso conferir para você esses valores. Se você tiver algum embasamento aí com ele também, eu dou uma olhada e te trago ele amanhã, sem problema. Então, ok. Tá ok? Aí eu trago também para a gente... Eu vou até... É Antônio, né? Antônio Brito. Antônio. Se não me engano, consta alguma coisa na lei. Antônio, a lei, ela
eu falo que ela veio muito para facilitar, sabe? Até então, tudo absolutamente assim hoje que a gente tem, principalmente em órgãos menores, né, que é municípios, pede-se para licitar exclusivamente por pregão. Eu tenho participado de algumas licitações, na casa de 200 milhões ainda não, mas de 17, de 20, de 35 milhões, e todas elas seguindo o rito de pregão. Ok. Tá certo? O concurso e o leilão, o concurso para seleção, na grande maioria das vezes, seleção de profissionais, seleção de redação, leilão para aquelas questões de bens inservíveis, e a gente tem o diálogo competitivo. Eu falo, gente, que o diálogo competitivo é quando a gente está ali mais acima, bem mais acima do que a gente está hoje. O diálogo competitivo é quando precisa se encontrar fazer uma contratação de caráter tecnológico vultuoso e precisa se encontrar a melhor forma de executar aquele serviço, de executar aquele fornecimento. São poucas as referências de mercado, então convoca-se para o diálogo competitivo essas referências de mercado, para que nesse diálogo competitivo encontre a forma de execução contratual e também as questões de valores. E aí é o diálogo competitivo. Por exemplo, Ellen, a contratação de um laboratório farmacêutico de uma estatal. É algo vultuoso para poder executar, para poder realizar. E aí, nesse caso, na grande maioria das vezes, vai ser necessário um diálogo competitivo. Tá certo? Samanta está na sala, Samanta? Oi, Ellen. Sim, boa noite. Tá joia? Joia. Pessoal, eu trouxe a Samanta, pedi a Samanta para vir aqui hoje, mas eu não esperava que a gente fosse ter um Antônio, que já participa de licitação, teve o Francisco também, para falar para vocês como é que é um pouquinho da trajetória de quem está começando com licitações, como é que foi ganhar a primeira licitação, se é verdade realmente que o mercado é bom o suficiente, né, Samanta? Conta para nós como é que você chegou nesse mercado de licitação. Boa noite, pessoal. Eu tenho uma corretora de plano de saúde, seguros, só que há uns 7, 8 anos atrás, eu já fui coordenadora de licitação de material odontológico. E aí, como o mercado de plano de saúde mudou muito, eu falei, nossa, eu preciso de um plano B, né? E aí, conversando com uma amiga minha que já está na área também, e tudo, me deu essa virada de chave. Eu falei, gente, eu já mexi com isso, eu tenho um entendimento, é só atualizar. Aí a Ellie apareceu na minha tela lá, vendendo o curso dela, que é um dos melhores que eu já participei, eu falo sempre com ela, pelo suporte que ela dá e tudo. E aí, no processo todo, em agosto eu comecei o processo, em dezembro eu participei da minha primeira licitação, e a primeira que eu participei eu ganhei. Com a ajuda da Ellen também, que um documento que eu precisava, ela me orientou, me ajudou, a equipe dela também, e foi um valor de 68 mil, então assim, aí me deu aquele ânimo que eu falei assim, é isso. E como era final do ano, eles empenharam todo o item, o valor total, empenhou o valor total e eu já recebi e deu tudo certo, graças a Deus. E Vocês estão no caminho certo. E a margem de lucro foi boa, Samanta? Foi boa, deu 45% de lucro. De lucro. E entregou tudo certinho. Era na cidade sua a entrega, não? A entrega porque foi na UENG, né, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, eu tive que entregar em várias cidades. Foram 5 cidades no total. Aí eu fiz a cotação com a Braspress, fiz meu cadastro lá, mas deu tudo certo. No final deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, que bom. E aí hoje você está licitando, como é que tá? Eu tive um probleminha com meu sócio, né, que eu até te falei, eu tive que fazer alteração contratual e semana que vem já estou voltando com tudo aí, se Deus quiser.
Graças a Deus. Eu falo assim, gente, é algo que, por exemplo, eu até comentei sobre mais ou menos isso no encontro de alunos ontem, né, de mentorandos ontem. O ideal, alguém colocou até aqui no chat, eu também estou precisando de um plano B, sou do ramo de crédito. O ideal é que vocês nunca depositem os seus ovos em uma única cesta, tá? Então, quando eu falo de vocês trabalharem com licitações, vocês têm várias vertentes para trabalhar com licitação. Então, vocês vão poder trabalhar com licitações sendo consultores e também sendo empresários. Alguém até um dia me perguntou, Ellen, seu curso é para analista ou seu curso é para empresário? Eu falei, meu curso é para você aprender licitação. Então, você vai aprender licitação. Se você desejar, não, nesse momento eu não tenho renda, então inicie ali como consultor, para você receber seus percentuais, os seus valores, faz caixa para você também iniciar como empresário, para você também empreender. Não é muito fácil, né, Samanta? Dá uma dorzinha de barriga ali para participar, um friozinho na licitação, mas a gente ganhando a licitação não tem nada melhor. Tem não, e é uma sensação muito boa. E falando do curso, gente, essa turma é nova, Ellen? Não, hoje, na verdade, eu estou só fazendo a apresentação para eles do que é esse mercado de licitação, se é verdade mesmo que a gente vive de licitação, se a gente tem liberdade para viver de licitação. E aí, na verdade, eu não tenho alunos aqui, não. Hoje eu estou fazendo a apresentação nova. Então é bom que eu entrei mesmo. Gente, eu sou daquelas que eu já comprei cursos de tudo que vocês imaginarem, aquela que faz tudo de todos que eu comprei, assim, em anos, o da ela é o mais completo, o suporte que ela dá. Vocês já viram alguém vender um curso e toda terça-feira está lá dando a cara a tapa para ensinar, para ouvir? Então, assim, se quer um conselho meu, compre o curso e pode ir que viver de licitação. É só ter foco e ir com tudo. Verdade. Pessoal, eu falo assim, a Samanta falando, eu realizo encontros toda terça-feira justamente para tirar dúvidas, questionamentos, para levar, por exemplo, o que o Antônio perguntou aqui, dos 200 milhões de teto. Não tenho essa informação, pode ser que saiu alguma regulamentação recente. Então, a gente vai buscar essa informação. Então, por isso eu faço encontro toda semana. Na mudança da lei, nas adequações, nós estamos tendo instruções normativas, entendimentos, tanto do Tribunal de Contas dos Estados, quanto também da União, nós estamos tendo toda semana mudança. Então, a gente sempre traz, toda terça-feira, esses encontros justamente para isso. Francisco levantou a mão. Pode falar, Francisco. Então, eu queria só fazer mais uma observação, assim, é muito interessante, igual eu já atuo, né, há mais de 10 anos, a minha empresa é em Brasília, e então, o que acontece? Eu já participei de vários projetos, inclusive na maioria deles a gente nunca ganha em primeiro, né? Já teve situações da gente ganhar, eu ganhei um projeto aqui no TRF em último colocado, fui desclassificando todas as empresas e até chegar na nossa empresa. Então, assim, tem um lado bom, né? É lógico que quando você ganha assim, você ganha com uma margem muito boa, só que agora, por exemplo, nessa época agora do ano, é muito complicado, porque por exemplo, eu entreguei 3 projetos grandes, né? Sei lá, estou perto de 3 milhões de reais aí, em aberto. Não consegui receber nenhum ainda. Por quê? Porque eu vendi para governo estadual. E aí teve aquela questão do resto a pagar, e está voltando agora. Então, assim, é muito bom. Só que o empresário também, ele tem que ter um fundo de caixa, ele tem que ter uma perspectiva de, se acontecer alguma coisa, ele tem que se segurar, ele tem que dar um jeito, porque ele pode perder o crédito junto ao fabricante, ao fornecedor, ao distribuidor. Então, essa época, assim, eu estou passando por uma situação meio constrangedora, por quê? Porque eu tenho que esperar o tempo do meu cliente. Uhum. Mas olha só, Francisco, Samanta está aqui, ela vai saber falar também, porque eu sempre oriento os alunos nesse sentido. Por exemplo, ano passado, começou ali meados de outubro,
eu alertei todos eles nos encontros e também coloquei na nossa comunidade no WhatsApp. Pessoal, chegando ali dezembro, o máximo que vocês façam de entregas, mediante as ordens de fornecimento, dia 15 de dezembro, 15 e 20 de dezembro. Porque se virar o mês, a gente tem, né, e aí eu sei disso porque já tive do outro lado também, a gente tem atualização do sistema contábil, o sistema contábil precisa puxar o restos a pagar, o restos a pagar ele tem que ser todo codificado novamente, e aí, nesse sentido, demora para o licitante receber no mês de janeiro. Então, a cautela que o licitante precisa ter é realmente a entregas de dezembro. E aí eu também falei isso para os meus alunos, falei assim, esse ano de 2024 nós temos eleições, então atentem-se para o período eleitoral. Por que que eu disse isso? É certo que quem contratou foi o órgão público, mas um gestor, ao deixar o município ali e deixar restos a pagar, o outro gestor vai enrolar para pagar. Isso é fato, tá? Então, como eu disse para vocês lá no início da aula, que eu não trago nada de vender ilusão, não, trago vocês para a realidade, mas também trago as estratégias para vocês receberem, para vocês não ficarem na mão. Você, por exemplo, Francisco, se estiver chegando aí já aos seus 45 dias de atraso, você já entra com uma notificação extrajudicial. Eu entreguei em dezembro. Se já tiver chegado aos seus 90 dias de atraso, você tem direito de suspender o seu contrato. Então, você já oficializa, e aí eu sempre falo também com os alunos, tudo oficial, gente, tudo é ofício documentado, tudo certinho. Então, se já tem 90 dias que você não recebe, faz o ofício suspendendo, pedindo a suspensão ali do seu contrato, e aí você já pode, acima de 90 dias, acionar juridicamente para você receber. Só que o meu foi fornecimento o meu não foi mão de obra, o meu foi eu forneci equipamentos. E aí eles já estão com os equipamentos lá. Eu forneci computadores. Mais um motivo para você receber. Porque a lei, ela não faz, igual, por exemplo, esse contrato seu era pela 14133 ou pela 8666? Não, era a antiga. É a antiga. A 8666, ela não tem distinção, a 14133 também não. Se é mão de obra, se é serviço, se é material, bem ou equipamento. Ela fala que o seu contrato estiver acima de 90 dias em aberto, você tem o direito de solicitar a suspensão do contrato e já entrar com as medidas para recebimento. Eles alegam que o sistema começou a funcionar essa semana. Então, eu vou aguardar mais alguns dias para ver se... Mas, assim, não é para colocar medo na galera aí, não. É bom, eu já tenho outras... Eu tô tendo esse bom, galera, é assim, ó, ele tá com esse problema para receber, mas ele já tá licitando de novo, galera. Vocês estão entendendo? É tipo assim. Isso é mais para governo... Isso está acontecendo com o governo estadual. Entendeu? O federal... E aí acontece mesmo porque tem esse rito, né, de transição ali do sistema de contabilidade. Eu falo que na administração pública muito mais vale orçamento contábil do que o financeiro. Porque se tiver o contábil, você tem certeza que você vai receber. A questão também é o seguinte, olha, o fornecedor, se ele atrasar a entrega, ele é punido, ele vai, né, responder. Agora, quando é do outro lado, nunca acontece nada. Trazer o pagamento. Beleza. Entende? Entendo, mas você agora, tem direito ao reajuste seu de nota. Sim, mas você a gente... pode fazer o pleito. Eu mesmo, se eu for atualizar esse valor aí, porque é um valor alto. Então, com certeza, se a gente for atualizar esse valor aí, vai dar um valor legal aí. Mas o órgão, nunca a gente consegue essa atualização de valor. O órgão, gente, ele é bem difícil no sentido de dar aditivos, né, de reequilíbrio econômico-financeiro, de valor e tudo. Então, nem vou entrar nessa demanda aqui de reequilíbrio econômico-financeiro com vocês. Mas até para fazer o pleito, você tem que estar muito bem documentado.
Agora, nessa questão de atraso, faz o pleito, porque o seu contrato, ele já está lá falando que em atrasos você terá tanto reajuste, juro, multa. Então, no contrato administrativo seu com o órgão, ele tem essa previsão. Faz o pleito. A hora que você fizer o pleito, ela acelera para te pagar. Eu vou notificar eles. Você notifica Eu vou fazendo o esperar pleito essa também do semana. reajuste. Eu vou esperar essa semana que eles falaram que o sistema vai voltar a funcionar. E aí, senão Olha, eu... isso aqui já é mentoria, não é, Samanta? É. Pega tudo aí, galera. Mas é muito bom, não é ruim, não. Eu tive uma mudança assim de... Passa, né, você leva um susto de vez em quando, assim, mas depois dá tudo certo. Olha, gente, eu tenho 14 anos de licitação. Eu não tenho notas a receber, eu nunca tive nenhum prejuízo com órgão público. Todos os órgãos que a gente trabalhou, que a gente prestou serviço, a gente recebeu. Graças a Deus. E nesse sentido, eu sempre faço essas orientações, sabe? De zelo, de cuidado, de não entregar o produto se não receber a ordem de fornecimento, de não prestar o serviço se não receber a ordem de prestação de serviço, de você ter e aí eu falo aqui para vocês, mesmo quem não decidir caminhar comigo, mas já fique sabendo, esse ano de 2024 vai ser difícil vocês receberem se vocês deixarem passar dezembro, porque vai ter mudança de gestor. Então, janeiro de 2024, nós teremos duas dificuldades para receber: o atraso no sistema contábil e a mudança de gestor. Fato é, Ellen, eu nunca vou receber? Vai. Por quê? Porque o seu contrato é com o órgão e não com o prefeito. Tá? Então, a responsabilidade de pagar é do órgão, independente de quem esteja ali como gestor. Entretanto, vai haver atrasos. Então, a gente já sabe que é possível que isso ocorra. Tá certo? Alguém levantou a mão. Eu não vi quem foi. Pode falar quem levantou. Móveis. Isso. Não está saindo seu áudio. Oi. Tá saindo agora aí? Agora sim, pode falar. Então, como o Francisco falou aí, que às vezes a gente leva um susto de vez em quando, né? Na plataforma do Gov, do Compras Gov e também naquela plataforma do BB, tem um botão lá que a gente consegue antecipar até 70% do nosso contrato, né? Você poderia explicar para nós como que seria isso aí? Gente, é o que a gente sempre fala ali do Antecipa Gov. Eu falo que o Antecipa Gov, ele é uma ferramenta que muitos fazem propaganda, inclusive para vender para vocês, né, o curso de licitação, para vocês virem para o mercado. Mas, como eu gosto de ser muito realista, e graças a Deus isso tem refletido no meu trabalho com os meus alunos, o Antecipa Gov, ele não é uma realidade fácil, tá? Então, o que é o Antecipa Gov? Estou falando verdade, Francisco? Sim, eu já, na prática, não funcionou. O Antecipa Gov, ele é uma linha funciona. de financiamento normal, que você submete o seu contrato com o órgão, mas no contrato, não são todos que são autorizados, no contrato tem que vir explícito que pode ser submetido à análise de crédito, e aí, após o órgão público, ali através do Compras Gov, você clicar no botãozinho que você está falando, né, e solicitar a antecipação de 70%, o Gov dispara para as instituições financeiras fazerem a cotação e devolver para vocês a cotação. Eu não sei assim, se é a taxa Selic, o que tem acontecido, mas eu não tenho relatos de ninguém que conseguiu fazer o Antecipa Gov, tá? Então, assim, não entrem no mercado pensando que vai ter facilidades. O que eu oriento os meus mentorandos é no Pronamp. O Pronamp, ele é mais fácil de vocês conseguirem. E aí vocês podem buscar diretamente nas agências do banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, que são as cooperativas, eles conseguem liberar o Pronamp. A taxa se equipara ao Antecipa.gov, tá? Mas o Antecipa.gov só existe, assim, de bonito. Virtualmente. Só virtual. Eu tive um colega que ele confiou, não deu certo, não conseguiu entregar e foi suspenso por 5 anos. Entendi. Gente, é muito sério. É isso que eu falo com vocês, de brincar com sonhos, e eu não quero estar aqui para brincar com o sonho de ninguém. Eu quero que realmente quem esteja aqui comigo venha daqui a 3, 4 meses fazer o que a Samanta está fazendo aqui agora, falar, não, é verdade o que ela está falando, eu vivenciei isso. E tudo com o pé no chão. O Antônio Brito está aqui, e aí ele que vai fazer essas sanções aí, ó, dos processos administrativos de 5 anos, tá certo? Porque se você não entregar, vai ter processo administrativo. E o ruim, galera, é porque você não fica impedido de licitar só com o órgão que você está deixando ali na mão. As certidões, todos os editais de licitação eletrônica estão pedindo as certidões de 6. Então, assim, se você deixou ali com ele, com aquele órgão, e aí ele realmente entrou com um procedimento administrativo, imputou em você ali 5 anos para você perder seu direito de licitar, perdeu seu sonho. Entendi. Então, não vendo ilusões mesmo, o Antecipa.gov, eu falo mesmo, ele existe só de beleza. Para fazer, não entrem nesse intuito, porque não existe. Então, Ellen, a gente observar também que tem algumas licitações que ela perde a capacidade econômica da empresa, né? Então, eu vejo o seguinte, para nós que estamos começando agora aí, né, na parte de licitação, a gente entrar como gestor de licitação, analista de licitação, né, que seria um caminho mais viável no começo, até você ganhar uma carga boa, uma experiência boa, né, e aumentar a sua capacidade econômica, não é isso mesmo? Aumentar a sua capacidade econômica, é o que eu disse aqui para vocês, que tem várias vertentes. A de consultor, né, como analista de licitação, faz o seu capital para você entrar como empresário daí a alguns meses. Tá certo? Agora, o gestor é do setor público. No caso do setor privado, seria o consultor. É o consultor. Consultor em licitações. Porque consultor ou analista. O gestor sai em portaria pelo órgão público para ele acompanhar o procedimento de licitação. E o processo administrativo disciplinar pune o servidor, não pune o empresário. O empresário já é a tomada de contas especial. Isso. Guilherme Araújo levantou a mão. Ô, gente, cadê? Tá saindo som aí? Tá, tô ouvindo bem. A minha dúvida é o seguinte, em relação, na verdade, à metodologia de como vai funcionar o cronograma aqui dessa aula ao vivo. Como eu tô no zero, na verdade, ainda sobre licitações, vai seguir um cronograma tipo desde o início, ou essa aula aqui, porque eu vi lá no Instagram, já fiz o meu cadastro lá para poder assistir essa aula aqui hoje. Essa é uma aula mais específica, mais detalhada? Hoje eu já fiz a apresentação para vocês dos nichos, dos valores, de como atuar. Finalizei agora com vocês as modalidades e vou falar ali agora para vocês. Deixa eu só olhar qual que é o próximo slide aqui. As principais mudanças que a nova lei de licitação traz. Aí vou finalizar as modalidades, as mudanças da nova lei, e aí, na sequência, eu vou trazer para vocês, no dia amanhã, os benefícios de ser microempresa, principais documentos de habilitação e os primeiros prazos para vocês entrarem no mercado de licitação. Ah, entendi. Porque, assim, eu fiquei meio perdido aqui, vendo o pessoal contando as histórias aí. Na verdade, é porque eu abro para tirar as dúvidas daquilo que foi falado. Certo. Certo? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Mais alguém chamou? Quer tirar dúvida?
Luna Oliveira chamou, Ellen. Bruna? Luna, pode falar, Luna. Boa noite. Eu cheguei agora pegando só aí a explicação de vocês. Eu ouvi você falar do Pronamp, não é isso? Só que muitas vezes quando tu vai num banco, de preferência, Bradesco, Itaú, BNB, outros bancos, o pessoal dizem que não está disponível, que esse módulo ele vai para o teu aplicativo e tu não encontra. Ele sempre fica escondendo para te colocar um juro maior, um juro que seja uma taxa de 2%, 2,5%, 3%. Até mesmo o crédito do BNDES, o pessoal fica escondendo, porque o gerente do banco, ele quer dar lucro para o banco, ele não quer ver o empreendedor pagando um juro pequeno. E até mesmo no Sincope, você vai lá, o pessoal, esse crédito, essa linha não está disponível, já acabou, foi pouco, já acabou. Sempre fica falando isso. E é muito difícil você encontrar essa linha. Amanhã, essa linha está amanhã eu vou trazer para vocês uma explicação sobre o Pronamp, sobre o Antecipa Gov. Você está falando é verdade, os bancos eles tentam realmente não abrir o crédito pelo Pronamp porque a taxa, né, a taxa dele é bem menor. Mas ele está aberto, inclusive já abriu as inscrições de 2024, porque o Pronamp ele é por ano. Amanhã eu vou trazer mais explicações para vocês, tá bom? Eu já peguei uma linha do Pronamp, só que foi 2020. E agora ele fica falando porque eles querem vender o produto dele. Ele jamais vai querer vender um outro produto. É verdade. Jamais. Só quer vender o produto dele para ele ter lucro, né? Agora, amanhã eu trago para vocês também os principais bancos aí que vai estar liberando com vocês com uma facilidade maior do que outros, tá? Ok, muito obrigado aí. Por nada. Vamos lá, mudanças na nova lei de licitações. Eu não sei se alguém chamou aí posterior, já tinha entrado aqui. Matheus, se tiver alguém chamando, você me fala, por favor. Ellen, tem um pessoal no chat. No chat? Isso. Pode falar no chat. A Gisele perguntou se esse material será disponibilizado no grupo do WhatsApp. Acho que então, no slide. Eu quero fazer uma combinação com vocês. Eu vou deixar um print lá no Instagram. Se ele tiver 10 comentários, aí eu libero para vocês o material no WhatsApp. Pode ser? Fechou? Próxima pergunta. A DR3 Construções perguntou se a contratação direta é somente de forma eletrônica ou pode ser presencial. Para órgãos públicos municipais, eles ainda podem fazer as dispensas, né, no formato presencial. Eu tenho visto muitos órgãos aceitarem o envio de propostas por e-mail. As dispensas eletrônicas, elas estão sendo, pela nova lei de licitações, é uma exigência dos órgãos públicos federais. Então, o órgão público estadual, municipal, que regulamentou a nova lei, ele pode sim ter regulamentado o processo de contratação por dispensa no formato ainda presencial. Porém, a nova legislação, ela já orienta, né, gente, por questões de transparência, está sendo realizado também no processo no formato eletrônico. Mas vocês podem ser que ainda vejam dispensas nesse formato presencial. E finalizando aqui, que a Samanta está na sala, eu quero agradecer, Samanta, sua participação. Muito obrigada mesmo. Por nada, obrigada a você, Ellen, pela oportunidade. Obrigada, um abraço. O pessoal pode comprar aí, que é ótimo. E eu ainda não vendi, não. Vou vender amanhã ainda. Se precisar de mais algum apoio aí, você pode me chamar, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Mudanças na nova lei de licitação. Então, anotem aí para vocês não esquecerem. Nós temos a extinção das duas modalidades, que é a tomada de preço e a carta convite, e a criação do diálogo competitivo.
ele foi idealizado para as licitações que envolvem inovação tecnológica e técnica, para soluções que dependam de adaptação das opções que estejam disponíveis no mercado. Então, é aquilo que eu disse para vocês, tá certo? E a regra agora é que a proposta passe por uma análise em primeiro lugar e, após essa análise, a habilitação. E pode o órgão público exigir na habilitação apenas daquele provisoriamente que ocupa a primeira colocação. Então, na nova lei de licitações, vai pedir os documentos de habilitação de apenas daquele que sagrasse vencedor arrematante daquele item. Todas as modalidades de licitação deverão ser preferencialmente eletrônicas. E no caso dos órgãos vinculados à esfera estadual, as dispensas e inexigibilidade, elas também têm que observar esse formato. É isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, a nível de órgão federal, de esfera federal, dispensa e inexigibilidade obrigatoriamente têm que ser eletrônicas, tá? Há 4 modos de disputa. A gente traz aqui para vocês o aberto, o fechado, o aberto e fechado e o fechado e aberto. Para entrar em cada um desses modos de disputa, aí eu não consigo entrar aqui hoje com vocês, tá? Mas dentro da mentoria, por exemplo, eu trago um módulo exclusivo explicando para vocês como é que é a disputa aberta, fechada, aberto, fechado, fechado e aberto. Mesmo rito procedimental para o pregão e para a concorrência. Então, não vai ter, por exemplo, quem é da área de engenharia, estava ali esperançoso que fosse aprovado a alteração, trazendo ali para a obra de serviço de engenharia o modo de disputa fechado. E aí ele seria diferente, né? Quando fosse licitar concorrência de engenharia, seria fechado. O rito procedimental seria diferente. Porém, não foi autorizado, foi vetado. E nesse sentido, pregão e concorrência seguem os mesmos ritos, tá? A inserção de mais critérios, como sustentabilidade, com enfoque na dimensão social, e possibilidade de exigência de percentual mínimo de contratação de mulheres vítimas de violência doméstica ou egressos do sistema prisional a contratada envolvida com o objeto da licitação. O que é isso aqui, Hélio? Algumas licitações poderão prever já no edital uma cota reservada ou um percentual mínimo ali para empresas que têm no seu quadro administrativo, né, tem como administradores, mulheres que foram vítimas de violência doméstica ou egressos do sistema prisional. Então, lá na frente, né, de vocês se depararem com o edital com essas exigências, não fiquem surpresos, porque a nova lei de licitações, ela já traz essa previsão aí editalícia, tá certo? Finalizo aqui hoje para vocês o conteúdo, são 15 para as 9, né? Já tem 1h45, mais 2 pessoas levantaram a mão, vou esclarecer aqui para vocês. Mas antes disso, quero saber se o que eu trouxe aqui hoje para vocês fez sentido. Amanhã, como o Guilherme perguntou, tem continuação aí sobre o que mudou da lei. Vou falar para vocês do benefício de ser microempresa, os principais documentos, tá, para você começar ali com licitações, e também, como foi dúvidas de muitos, sobre o Antecipa Gov e sobre o Pronamp, tá bom? E na sequência, amanhã, eu vou abrir inscrições, sim, para o meu programa, para a mentoria, de forma inédita, e digo para vocês que, para encerrar um ciclo, porque, como a Samanta disse, quem hoje caminha comigo tem acesso direto ao meu WhatsApp. E as próximas turmas, eu digo que vocês serão a última turma. As próximas turmas não terá esse acesso livre, né, que hoje eu disponibilizo. Mas isso é uma conversa para amanhã, tá certo? Quem chamou aqui primeiro? Luna, Francisco, e tem mais uma pessoa. Deixa eu abrir a fila aqui. E o Móveis Raro.
Vamos lá, Luna primeiro. Está sem áudio? Boa noite. Eu já falei contigo a respeito do Pronamp, eu já falei, mas muito obrigado, viu? Beleza? Por nada. Luna, você já participa de licitação? Deixa eu te falar, eu comprei um curso de uma pessoa, de uma concorrente, de um pessoal aí, viu? Eu estou participando, mas eu ainda não ganhei, viu? É o que a Samanta falou, acho que você chegou bem depois. Não, eu cheguei agora. Chegou? 20 minutos. Eu não peguei o que ela falou, mas amanhã eu vou estar junto com vocês. Estou esperando vocês, viu, gente? Todo mundo que está aqui hoje, estou esperando para amanhã. Francisco? Então, o meu rapidinho é só... a gente falou muito daquela questão do crédito, né, do Pronamp. Eu vou explanar aqui o que acontece comigo hoje. Eu ganho contratos além do que eu posso, que eu tenho minha capacidade de entrega. Só que eu viso muito hoje, eu conto muito com a parceria dos fabricantes, dos distribuidores. Então, agora, no final de ano, eu ganhei muitos projetos e fiquei com valor além do que eu poderia entregar. Só que com os contratos em mãos, eu consegui fazer parceria com os distribuidores, com os fabricantes, e tendo a certeza do contrato na mão, apresentei os contratos e eu consegui crédito para entregar com o próprio contrato. Eu apresentei o contrato ganho e aí eu consegui o crédito através dele. Seu contrato funcionou como garantia. Na verdade, o fabricante estudou a possibilidade e viu que o cliente era bom e me deu crédito. Então, assim, e o bom disso tudo é que eu não vou pagar juros, entendeu? Uhum. Uma parte é o meu capital, sim, mas porque assim, não adianta eu ganhar um pregão, ganhar um contrato, esperar receber para poder entregar outro. Então, isso também é importante. Às vezes, a parceria vai ajudar o empresário a evoluir mais. Sem dúvida. E sempre, o que eu oriento os meus alunos? E eu falo isso muito no meu dia a dia. A verdade por si, ela vende. Então, se você tem boas intenções, você está demonstrando seus contratos, tem valor significativo ali seus contratos. É claro que o seu parceiro também, ele vai querer te ajudar, porque a parte dele também vai chegar. Não é isso? Sim, isso mesmo. E assim, é lógico, para estar dando certo, eu já fiz certo lá atrás, eu já fiz outros, honrei o compromisso e aí a porta abriu. Entendeu? E assim, o que eu falo para vocês, que estão aqui hoje, é não deixar para depois, sabe? É não deixar, esperar que dê certo, esperar, não, Francisco ganhou a licitação, vou esperar que ele crie o capital. Não esperar. A espera e o medo de dar o primeiro passo, eles são os vilões da sua vida. É ele que te deixa na inércia, é ele que te deixa ali paralisado. Então, é o medo que não te traz a sua prosperidade, o seu crescimento profissional. Eu falo que viver de licitação há 14 anos, se não tivesse dado o primeiro passo, eu não tivesse saído do meu CLT e com muito medo, no dia que eu saí chorando da empresa, porque eu tinha uma carreira ali na empresa já, então era uma carreira já de quase 5 anos, então eu não queria pedir demissão, e a empresa foi muito bacana comigo, e muito cordial, e o pessoal atencioso, que não queria que saísse, preferia me transferir de filial do que me mandar embora. Mas naquele momento eu optei pelo meu crescimento. Por mais medo que a gente tem que vislumbrar o crescimento da gente, sabe? Não é porque, como eu disse para vocês, licitação não é algo fácil. As mudanças que a nova lei trouxe, mais de 190 artigos, então requer muita atenção, organização, disciplina, cuidado ali. E é de uma extrema responsabilidade tanto participar para nós, para a minha empresa, por exemplo, quanto orientar vocês, o que é que vocês vão fazer em cada processo. Todos os dias eu recebo vários tipos de editais
para orientar cada um de vocês em qual metodologia utilizar ali naqueles editais que vocês vão participar. Mas é parar e ficar onde você está hoje, que vai trazer o seu resultado que você quer para daqui 6 meses, para daqui 1 ano. Quem já está aí como o Francisco, que já participa de licitação, veio para o encontro para saber o que mudou na lei, o que ele vai precisar adequar. Se o mercado fosse ruim, ele estaria aqui hoje. Então, assim, é uma questão de vocês pensarem o que vocês querem para a vida de vocês daqui 6 meses, daqui 1 ano. A gente não consegue sair do lugar se a gente não der o passo ali inicial, mesmo que com medo, com receio, tá? Móveis Raros pediu para falar? Ô Ellen, eu creio que a minha pergunta está dentro do que o Francisco falou agora aí, né? Por exemplo, ele conseguiu aí os seus parceiros para fornecer o produto para o governo, certo? Uhum. A nota fiscal ela tem que ir para a sua empresa, depois você emitir uma outra nota, ou já vai direto da empresa para o nosso cliente? Olha só, quem participa da licitação, aquele CNPJ que participou e ganhou a licitação, ele assinou o contrato, assinou a ata, e é aquele prestador de serviço ou fornecedor que vai emitir a nota fiscal. Então, por exemplo, você ganhou, você fala em qual cidade? Eu falo de Taubaté, aqui próximo aqui a Pouso Alegre, aqui, região do Vale do Paraíba. Taubaté. E aí você ganhou uma licitação no norte de Minas Gerais, em Montes Claros, que é a minha região aqui próxima a mim, né? A cidade próxima a mim. Como é que você vai fazer? Você vai contactar a sua transportadora, como a Samanta disse aí para vocês. A sua transportadora, ela vai trazer o produto até o órgão que você ganhou, e você pode fazer contato com o órgão, falar, olha, meu produto está chegando aí com a transportadora para você tal dia, e eu estou te encaminhando por e-mail a nota fiscal. Tá certo? Certo. Aí essa nota de transporte é o meu parceiro que eu comprei o produto, por exemplo, eu vou trabalhar com copos descartáveis, produtos descartáveis, por exemplo, né, e papel de limpeza. O meu parceiro vai mandar para lá com a nota fiscal deles. Eu emito a minha nota para o órgão. Isso. Para o órgão. Você pode até falar com o seu transportador, olha, você deixa sua nota só no meu e-mail, deixa ela acompanhando só o produto, não precisa deixar a nota lá com o meu cliente, não. E aí, o seu cliente, que é o órgão, você vai emitir a nota e encaminhar por e-mail. Entendi. Certinho. Tá bom? Ok. Posso esperar vocês aqui amanhã? Nossa, nós tínhamos 35 pessoas. O pessoal já foi saindo, ó, já foi dispersando. Com certeza. É normal isso mesmo. Olha só, pessoal, às 19h19, tá bom? Porque já são 9 horas da noite, eu não quero trazer cansaço para vocês, não. Pelo contrário, eu quero trazer alívio aí para vocês com o mercado de licitação, tá bom? Fechou? Eu espero vocês aqui, preparem-se, estejam aí com caneta, lápis, tudo para anotar, papel, e preparem-se, porque eu vou realmente, como a Samanta disse, eu vou realmente abrir as inscrições para a mentoria, e não quero fazer nenhum alarde com vocês, nada, mas, assim, é algo que eu vou abrir da última turma mesmo. Inclusive, comuniquei isso a eles. Vocês farão parte do grupo exclusivo que tem acesso ao meu telefone para tirar dúvida, para me mandar áudio. A próxima turma aí do mês de março e abril em diante não vai ter, infelizmente, esse acesso, porque eu estou chegando na casa aí de 100, 110 alunos, então fica mais complicado. Então, a gente vai ter que ir restringindo um pouco esse acesso. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz de todos vocês estarem aqui. Eu espero que eu tenha realmente transbordado ouro aí para vocês, que vocês possam fazer desse conhecimento abordado aqui hoje muita riqueza. E a gente segue aqui amanhã, às 19h19, para mais conteúdo, para mais entrega. E vou deixar, sim, o material no grupo para vocês. Vou fazer a postagem no Instagram, daqui a pouco a equipe já coloca lá. Eu acredito que todo mundo que está aqui já está me seguindo, né, gente? Então, tiver ali 10 comentários, curtidas também, eu já libero o material para vocês, tá bom?
Beleza. Fechou? Até amanhã, um abraço aí. Beijo para vocês e até amanhã. Espero vocês, viu? Abraço aí. Abraço.